Olá, pessoal. O Acontecendo Aqui está recebendo hoje o Silvio Soledade, publicitário que teve uma passagem aqui por Santa Catarina anos atrás, no Grupo RBS. Está em São Paulo há muitos anos. Ele é o presidente da APP Brasil, que é a Associação dos Profissionais de Propaganda. Não temos ainda um capítulo aqui em Santa Catarina, vamos ver se a gente conversa sobre isso. E ele é conselheiro do CONAR. Ele participa daquelas mesas que punem a Volkswagen porque usa inteligência artificial, blá, 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 blá. Vamos bater um papo sobre isso. Silvio, obrigado por nos receber, por estar vindo aqui conversar conosco. A comunidade Acontecendo Aqui vai ouvir a nossa conversa. Obrigado, Jair, pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com você e conversando sobre o nosso mercado. Bom, vamos dividir a nossa conversa em 3 momentos. No primeiro momento, falar da APP, que é uma entidade de 80 anos ou mais, né? Bem mais velha que eu, ou parecida com a minha idade. E o CONAR, que eu, quando eu trabalhei em São Paulo, fiquei 30 anos em São Paulo, eu conheci bastante o início e o crescimento e a importância do CONAR. E depois sobre os cenários da propaganda e tal, falar rapidamente sobre essas 3 coisas. O que é a APP? Quem pode participar? Quanto custa? É só para pessoas físicas? É jurídica? E por que Santa Catarina não tem um capítulo da APP? Bom, Jair, a APP, como você falou, tem 86 anos, a gente completa agora dia 29 de setembro, 86 anos. Ela foi fundada pelo Origens Lessa, portanto, em 1937, numa época que a publicidade carecia de profissionais preparados, que conhecessem o mercado. E ela nasceu com esse objetivo, de capacitar, desenvolver todos que atuam no ecossistema da comunicação, não só propaganda, produção audiovisual, produção jornalística, produção gráfica, produção digital. Todos que atuam, seja em agências de comunicação, agências de propaganda, eventos, produção audiovisual e também nas marcas. Para se associar à APP é muito simples, porque é uma associação de profissionais, feitas por profissionais para profissionais. Basta você entrar no site, se associar como pessoa física, paga uma anuidade, que hoje é de R$320, e para estudante tem um valor subsidiado, R$70 para estudantes. 10 pila por mês. Exatamente, um pouquinho, que são uma anuidade, né? E para empresas hoje, que a maior parte dos associados da APP são os mantenedores, são pessoas jurídicas, agências, veículos e marcas que apoiam a APP, não só com anuidade, mas também apoiando as iniciativas da APP. Agora, dia 23 de setembro, a gente tem o Festap, que acontece lá na SPM e na Belas Artes, que é um evento que já acontece há 34 anos e que tem o objetivo de trazer para o mesmo ambiente profissionais e estudantes. Esse evento é apoiado por marcas como Globo, SBT, a Extreme Reach e a Country Bop, além dos apoios da Compass Colab, o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, a Flix Media e o próprio Mark, que sempre nos apoia em todos os eventos. Então, se a gente não tiver esses apoios, além dos mantenedores, a gente não consegue realizar. Perfeito. Então, é fácil. Quais são os benefícios que a APP oferece aos associados, além de eventos como esse? Você falou em capacitação, o que o associado e o estudante obtém da APP? O foco da APP, como eu te falei, é capacitação e desenvolvimento profissional e passa por essas conexões, como essa que nós estamos fazendo aqui. Nós nos aproximamos muito em função da APP. A APP possibilita nós estarmos presentes em ambientes que propiciam o conhecimento. Esse é fundamental para a APP, seja nas agências, seja nos veículos, seja em ambientes como as academias, as universidades, promovendo encontros, promovendo debate, promovendo discussões que faz com que a nossa atividade seja tão relevante no mundo inteiro como ela é hoje. Perfeito. Santa Catarina não tem uma representação aqui. Tem planos para isso? Você objetiva isso? Temos planos, sim. Já teve em Santa Catarina a APP aqui em Florianópolis, em Joinville. Estamos reativando com os coletivos. O que são os coletivos? São profissionais que participam, que estão no mercado, que participam, que doam um pouco do seu tempo para essa causa, que é preparar o mercado da propaganda com novos profissionais e com profissionais que estão entrando no mercado e também aqueles que estão saindo. Porque o nosso mercado é uma junção de conhecimento. Então a gente valoriza quem está entrando, mas quem está saindo também no mercado, que está se aposentando, que tem um acúmulo de conhecimento que para a gente é fundamental. Então a gente também usa essa mão de obra especial e relevante para que a gente possa também compartilhar conhecimento. Então todos que atuam fazem parte do APP. O coletivo da Santa Catarina está sendo desenhado, inclusive você faz parte, nós convidamos você para participar desse coletivo, para que a gente possa desenhar
a APP Santa Catarina e também promover as iniciativas que nós fazemos no Brasil inteiro, aqui também no mercado regional. Muito bom. Vamos falar um pouco de CONAR, né? Que é o Conselho Nacional de Autorregulamentação da Profissão ou do Negócio da Propaganda. Eu fui vítima de uma ação do CONAR quando eu estava em São Paulo. Eu dirigia uma empresa lá e a gente tinha uma campanha de caderneta de poupança e tinha uma frase lá que foi considerada imprópria, que estava ferindo. Eu fui lá justificar com o advogado do anunciante, vamos explicar o que era, e não adiantou, não teve arrego. No CONAR tem arrego? Sempre tem, sempre tem. O CONAR ele é um órgão de autorregulamentação, e autorregulamentação ele é feito por nós, e nós olhamos para a nossa atividade. Eu sou conselheiro do CONAR há pouco tempo, eu faço parte dele há 2 anos, mas acompanho o CONAR como dirigente da APP, já acompanho o CONAR há muito tempo, porque o CONAR é um órgão que valoriza a nossa atividade. Por que valoriza a nossa atividade, Gerson? Porque nós olhamos para a propaganda de uma forma ética e sempre com foco na liberdade de expressão comercial. Sim, o CONAR ele é acionado por alguém, ele tem um corpo que fica vigiando o que está errado, o que está certo, ou ele só age diante de uma denúncia, como é o Código do Consumidor? Como é que é isso? Normalmente o CONAR é acionado por uma parte. Normalmente é uma parte que se sente que a propaganda talvez esteja lesando ou porque ela não foi muito esclarecedora. E aí o CONAR acolhe essas denúncias, levam para suas câmaras, para que as câmaras discutam e sempre, de uma maneira democrática, ouvem as partes. Depois é que a Câmara decide sobre a manutenção, a alteração ou alguma recomendação para que essa comunicação seja revisada. Eu vou te perguntar uma coisa do seguinte, no Código do Consumidor tem lá que quando você tem algum superlativo, tem alguma vantagem que você apregoa, você tem que provar isso. No Código do CONAR, também tem esse rigor ou não tem? Por que eu estou perguntando isso? Eu vejo com frequência, aliás, todos os dias no Jornal Nacional, o Caoa dizendo que é o melhor carro do mundo. Ele tem que provar que ele é o melhor do mundo. Para o Código do Consumidor, ele vai ter que provar. Se ele já não foi acionado por isso, uma hora poderá ser, a partir de agora, por exemplo. Mas e o CONAR? Recebeu alguma reclamação de alguém? Ele observa isso sozinho? Como é que é? Estou pegando o exemplo como exemplo, o caso da Caoa, pode ter outros por aí, né? Pelo Brasil afora deve ter. Fala um pouquinho sobre como é que é o comportamento do Conselho quando tem um assunto como esse. Bom, a CONAR ela recebe denúncias dos consumidores e também as de ofício, que são aquelas geradas pelo próprio CONAR. Normalmente, as partes elas são convidadas a discutirem a causa que está sendo discutida e elas se defendem da maneira que elas documental que elas têm. O CONAR segue a legislação. O Código do Consumidor é uma lei que precisa ser observada não só pelo CONAR, mas todos os órgãos de regulamentação do mercado. O CONAR não tem força de lei, mas todas as recomendações do CONAR são seguidas porque o universo da comunicação ele é signatário do Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, que é o CEBAP, que é estabelecido pelo CONAR. Então, normalmente as marcas elas são orientadas, recomendadas e seguem as recomendações que o CONAR estabelece de acordo com a lei e de acordo com o princípio de ética que é regido pela nossa atividade. Sim, num caso desse como a Caoa, foi feita alguma incisão em cima, teve alguma ação ou não? Nada até agora. Todas as denúncias elas são levadas para as câmaras e são debatidas. Todas as denúncias. Todas as denúncias. Teria que levantar todos os casos. O CONAR tem mais de 40 anos, então deve ter inúmeros casos, não só dessa marca específica, de todas as outras marcas que utilizam superlativos na comunicação. Então, claro que teria que levantar todas essas situações, mas as determinações, todos os casos do CONAR, eu mencionei o CONAR, todos os casos do CONAR estão no site do CONAR, obviamente, lá publicados, as decisões estão publicadas e o que foi estabelecido. E claro que essas recomendações são seguidas pelas marcas e observadas e alteradas conforme a legislação e conforme as recomendações do Código o CEBAP, que é o Código de Autorregulamentação Brasileira de Publicidade. E se a marca não fizer nada, se a propaganda continuar no ar normal? Normalmente, elas seguem as recomendações que o CONAR estabelece. Por isso que se torna o CONAR um órgão relevante e importante para a nossa atividade. Muito bom. Fala um pouquinho de mercado de modo geral, sobre cenários da publicidade.
A gente tinha publicidade como uma profissão glamurosa, dos grandes salários, dos grandes festivais, e a tecnologia veio aí e disse, olha, tem outras coisas aí além disso, né, na profissão. Como é que está isso em termos de ISPM, o estudo, a plataforma de ensino, se tem reformulação, se não tem? Como é que as agências estão administrando esses salários, que não devem ser mais aqueles gigantes que havia no mercado? Como é que as agências estão refazendo o seu modelo de negócio? Claro que o mercado hoje é um mercado muito competitivo, né? Nós temos várias disciplinas dentro da área de propaganda e as universidades estão se adaptando. Os salários glamurosos que existiam nos anos 80, é claro que mudaram porque é um outro ambiente diferente. Hoje, nós tínhamos, né, imagina nessa época nós tínhamos pouquíssimos veículos de comunicação. Hoje a quantidade de veículos e plataformas que nós temos à disposição. Imagina a importância de um profissional de mídia hoje no ambiente de uma agência de propaganda. Imagina. E aí, claro, que os salários variam muito de acordo com o seu conhecimento, com o seu repertório, com o mercado que você está inserido. Hoje, por exemplo, se compara salários com salários de mercados europeus, por exemplo, por conta do ambiente que nós estamos vivendo, né? Que hoje você possibilita você contratar profissional de qualquer lugar do mundo. Sim. E também profissionais brasileiros trabalham para qualquer agência do mundo. Então existe um outro parâmetro salarial que a gente precisa avaliar. Agora, claro, que é uma coisa que a gente sempre debate lá na PP. Quanto mais capacitação, mais preparo, mais repertório, melhor vai ser esse salário. Melhor. Fala um pouco então do Silvio publicitário, empresário, você doa tempo aí para essas entidades, mas você precisa sobreviver. Como é que é o seu negócio? Você trabalha em alguma empresa, tem a empresa própria? Como é que é você como empresário? Obrigado. Isso é importante porque às vezes as pessoas acham que a gente trabalha na APP, associações do nosso mercado, e na verdade nós doamos tempo. É uma forma de nós nos conectarmos com o mercado, como a gente falou aqui sobre a missão da APP. Para mim é importante estar nessas entidades. Eu participo da APP, participo da ANAMID, que é a Associação de Marketing e Indústria Digital, participo de outras entidades também, como conselheiros e como diretor. A minha atividade hoje, que é ligada à área de comunicação, ela é uma consultoria que presta serviço para agências de pequeno e médio porte na área de gestão, processos e finanças, que é um calcanhar de Aquiles de muitas agências e produtoras de pequeno porte. A Projeção tem 10 anos e nasceu da minha experiência de mais de 20 anos em agências e produtoras. Então, eu estou usando essa expertise para dar consultoria, e claro que nos últimos 10 anos eu aprendi muito convivendo com várias unidades de negócio, várias empresas, vários portes, e o meu conhecimento passado ele foi completamente renovado a partir do momento que eu comecei a dar consultoria. Então hoje é o meu negócio. Eu costumo falar que na APP eu me divirto e na plano de gestão, de fato, eu trabalho. Você trabalha para empresas à distância, tem que ser próxima de você, lá só em São Paulo, pode ser de qualquer lugar do Brasil? Como é que funciona essa, já que é uma gestão de finança, mexer com banco, com Receita Federal, com imposto de renda, com tudo? Como é que é isso à distância? Sim, antes da pandemia eu já tinha clientes fora da base, fora da minha base, que é São Paulo capital. Eu já atendia agências de Brasília, produtoras de Recife, Rio de Janeiro, aqui de Santa Catarina. Após a pandemia isso amplificou. Hoje eu tenho, boa parte dos meus clientes, eu diria que talvez 70% dos meus clientes hoje são fora de São Paulo. Eu atendo os clientes hoje via remoto, que é muito mais fácil, mas também presencialmente, porque em alguns momentos a gente sente a necessidade dessa relação presencial, principalmente quando a gente fala de estratégia, que é uma das disciplinas que eu trato na consultoria. Então hoje eu não tenho nenhum problema de atender clientes de outros estados, porque eu já fazia isso antes da pandemia. Muito bom. Você, no início da nossa conversa, eu falei que você tinha estado na RBS. Agora, para finalizar a nossa conversa, alguns certamente são da tua época aqui. Fala um pouquinho da tua passagem por Santa Catarina. Olha, eu costumo falar, Jailson, que a minha pós-graduação na propaganda e na comunicação foi na RBS. Durante os quase 4 anos que eu fiquei na RBS em Blumenau, aprendi bastante, principalmente no mercado regional. Que ano foi? Isso foi entre 97 e 2000. Isso em Blumenau, porque na verdade eu não saí da RBS. Eu fui trabalhar na RBS em São Paulo, lá com o nosso amigo José Maurício. Com a RBS, a Superintendência Nacional de Comercialização, a SCN, como era conhecido, e o Canal Rural, que estava em São Paulo. Eu não saí da RBS nesse período, mas meu estágio, como costumo dizer, foi aqui em Blumenau, Santa Catarina. Eu costumo falar que eu sou um cidadão catarinense por conta desses 4 anos que eu fiquei em Santa Catarina, porque eu adoro essa região. E foi uma experiência muito fundamental para a minha carreira, por conta desse universo regional, que é muito diferente da capital. Total.
E a comunicação tem uma importância Principalmente muito relevante. Blumenau, né, que tem uma cultura de fora. Exatamente. E Santa Catarina como um todo, porque Santa Catarina é um estado que tem 5 capitais, a gente costuma falar, né? É um estado diferente em relação a ter essas características regionais muito fortes, que precisam ser respeitadas, e principalmente na comunicação. Compreendidas, né? Compreendidas, exatamente. Então eu aprendi essa relação, e hoje valorizo muito. Um dos motivos da gente ampliar a PP no Brasil inteiro é justamente por entender a importância e a relevância do ambiente regional para a comunicação. Muito bom. Pessoal, era isso que eu queria explorar com o Silvio. Vou deixar a comunidade acontecendo aqui ouvir a tua despedida. Vamos encerrar com a tua fala. Jailson, muito obrigado. Você sabe que você é um parceiro nosso, não só da Plano de Gestão, mas da APP. A gente está contando com você aqui em Santa Catarina. E obrigado pela oportunidade e estou à tua disposição quando você precisar. Feito. Obrigado. Pessoal, era isso. Até a próxima.